Peraí, gente, nós estamos cheios de equipamento. Tamires, toma um café seu. Estrutura, né, gente? Vai bregar também? Boa noite! Que beleza, que bom que vocês estão aqui. Ah, aquele gringo, que privilégio estar aqui, né? Mais uma sexta-feira. Ó, chega essa semana eu não ia passar não, viu? O que eu não ia passar dessa semana. Mas deu bom, graças a Deus. Está escrito lá em Eclesiastes 3, né? Que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Esse texto tem um mistério muito profundo, muito interessante, que fala a ordem que as coisas acontecem, sabe? Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que foi plantado. Algumas vezes eu já falei a respeito disso aqui, e tudo que fala sobre Eclesiastes fala sobre o ciclo da nossa vida, né? Entre coisas boas e coisas ruins. Nascer e morrer. Plantar e arrancar o que foi plantado. Não colher, arrancar o que foi plantado. Às vezes o que a gente planta não dá muito certo. E a gente precisa ter peito e coragem para ir lá e arrancar aquilo ali debaixo da terra. Esse texto termina assim: há tempos de guerra e tempos de paz. De todas as idas e vindas que esse texto dá, entre coisas boas e coisas ruins, ele começa com uma coisa boa, que é nascer, e termina com uma coisa boa, que é a paz. Então, irmão, entenda o seguinte: se a sua vida ainda não está na paz, se você ainda não está vivendo coisas grandes e coisas boas, é porque ainda não chegou no final. Deus ainda tem um plano nesse processo, amém? Gente, e Deus tinha planos, e vários planos. A gente pega a Bíblia, a gente abre a Bíblia em várias partes, a gente percebe o plano de Deus em várias coisas na Bíblia. É ou não é? E a Bíblia é um grande livro de histórias, né? Para quem não sabe, no grego não se usa S para plural das palavras. Palavras, a gente usa S para poder determinar plural das coisas. O grego coloca o A no final para determinar plural das coisas. Biblion é um livro. No grego, Biblion é um livro. Biblia são livros, pequenos livros. Então, a Bíblia do grego são pequenos livros que foram unidos e feito um grande livro. De fato, a Bíblia, isso aí que você carregava para a igreja, que hoje você nem traz mais, é um livro que conta histórias. Ah, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você abrir aí em João 1, versículo 1, está falando assim, ó, que no princípio era aquele que é a palavra. A palavra não pode ser contida em livros, irmão. O livro contém a palavra, mas não é a palavra. A palavra de Deus é Cristo, não é a Bíblia que você carrega. A palavra de Deus é o que você carrega dentro de você, não o que você carrega debaixo do braço. Você carrega debaixo do braço, chama CC. Demoraram a pegar, né? Mas é uma verdade. A verdade se chama Cristo Jesus. A palavra se chama Cristo Jesus. O caminho, a direção se chama Cristo Jesus. Quando a gente pega para poder estudar Gênesis, por exemplo, Gênesis e todo o Éden, Gênesis todos aponta para falar de Cristo Jesus. Quando a gente pega o livro dos profetas, Isaías, Jeremias, aponta Cristo. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, fala sobre a lei, e a lei é Cristo. Você pega Apocalipse para falar, o Apocalipse começa assim, ó, revelação de Cristo Jesus. Fala de Cristo. Os evangelhos contam a história de Cristo. E as cartas de Paulo revelam Cristo. A Bíblia inteira fala a respeito de Jesus. Então, se a gente tem uma direção para poder falar aqui, quando a gente se dispõe a devolver o centro da igreja para Jesus, é falar de Jesus. E a gente pode falar de Jesus de vários jeitos. Amém? Jesus, lá em Mateus 28, dá uma ordem para a gente.
Consegue entender que tudo que Deus fala, Ele cria? Deus não fala, haja luz, e foi alguém criar a luz. Deus não disse, haja luminares, sol, lua, estrelas, e foi alguém fabricar o sol, a luz e as estrelas. Já perceberam isso? Deus fez brotar toda árvore, toda planta que dá fruto, que tem semente no jardim, e ninguém foi lá fabricar aquelas plantas. Deus não depende de processos naturais para criar as coisas. Isso é coisa exclusiva da sua limitação, não de Deus. Deus é o cara que tem uma palavra que chama bará, do hebraico bará. O princípio, lá na Bíblia, Gênesis 1:1, fala assim, ó, Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Criar, o bará, criar, é o único que tem a possibilidade de criar do nada. Deus nunca criou uma cadeira, né? Deus cria a madeira. Depois, com a madeira, fica fácil criar o que tiver que ser criado. Essa é a diferença de Deus para nós. Essa é a diferença de Deus para o nosso inimigo. Sabe? O diabo nunca criou nada, ele sempre copia o que ele aprendeu. A gente nunca vamos conseguir criar nada. Sabe, se eu te der uma referência e falar assim, cria um ser humano aí, só que sem usar a referência que Deus já teve. Uma outra criatura. Você não, sabe, é impossível, a gente não consegue criar o que é um olho, o que é uma boca, como é que vai ter um aparelho digestivo, um aparelho reprodutor, como é que funciona sem a nossa referência, porque a gente só consegue trabalhar dentro das nossas referências. Vocês estão entendendo? Se eu te falar assim, fala uma cor, você vai ficar assim, mas que cor que eu vou falar? Você fala assim, azul ou laranja? Você fala, azul. Quando a gente tem referência, é sempre mais fácil que a gente siga as instruções. E aí, a gente vai voltar no princípio da história. Deus, quando veio na terra, Deus, quando criou todas as coisas, Deus, quando instituiu um plano para que você vencesse, Ele instituiu um livro para te direcionar, para te dar uma referência que você precisa. E aí Jesus fala assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina a guardar tudo que eu tenho dito. Olha a ordem que Jesus te deu. E eis que eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Jesus, quando ele vai, ele nos dá uma ordem e deixa uma promessa. Lembra que tudo que Deus fala, Deus cria. Então Deus deixou uma promessa e automaticamente ele já cumpriu essa promessa. Lá em Salmos fala que Deus colocou sua palavra em cima do seu próprio nome, ou acima do seu próprio nome. A palavra de Deus não pode ser revogada nem por ele mesmo. Deus é aquele que não duela com o seu próprio caráter. O que Deus disse passou a existir. E nem ele mesmo pode voltar atrás. Um dia ele deu uma sentença, ele falou assim, ó, aquele que comer do fruto vai morrer. Só que quem comeu do fruto foi o filho. E mesmo assim, ele deu o filho. Deus podia muito bem ter voltado atrás com a sua palavra e cancelado aquilo tudo. Não, peraí, deixa eu começar de novo. Já que eu mando em tudo, deixa que eu vou reformar isso. Deus não duela com a palavra dele, com o seu próprio caráter. Então, quando ele disse que estaria com você até a consumação dos tempos, ele já cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir a seu respeito. Então, a gente precisa começar a se situar. Você já está começando a entender o que eu estou construindo aqui. A gente precisa começar a se situar e entender o que há dentro de nós quando a gente se depara com as nossas lutas do dia a dia. Detesto falar de luta de dia a dia, vocês já repararam. Mas de fato é isso que acontece. Quando a gente se depara com, deixa eu usar um outro termo, a luta contra a nossa carne. Porque todas as promessas de Deus estão aí no seu celular. Tudo que ele falou a seu respeito está aí no seu celular. Que te recebeu como filho. Filho amado. Herdeiro de toda a herança de Jesus. Com o poder de que tudo o que você pedir no nome de Jesus, ele vai te dar. Se você tiver fé para crer, você vai falar com aquele monte, sai daqui, vai para lá. Sai do Barreiro, vai para Betim. Eu gosto tanto do Rola Moça. Sai daí e vem aqui para Betim, que a gente ficar perto. E aí o monte vai te obedecer. Se Deus já deixou estabelecido e a palavra de Deus não volta atrás, o que está faltando nesse caminho? Logo, se a fé é um critério para que essas coisas aconteçam, falta fé na nossa vida. Falta crer que as coisas são possíveis.
E talvez para que a gente creia, para que a gente se empodere e para que a gente comece a desfrutar das coisas possíveis, de tudo que Deus já derramou sobre nós, precisa que a gente tenha mais confiança nisso. Sabe, ver os milagres de Jesus nunca foi um critério para crer. Vocês concordam? Porque o povo que viu o Egito ser castigado com 10 pragas, pragas absurdas, deuses egípcios, não sei se vocês já entenderam esse mistério, mas cada praga que recaiu sobre o Egito apontava uma afronta contra uma divindade egípcia. O deus Nilo era adorado, era o deus Rapi. O deus Rapi foi afrontado quando Moisés fez aquele rio virar sangue. As rãs eram adoradas, por exemplo, e aí tem uma praga de rã. Os gafanhotos eram adorados, aí vem com uma praga de gafanhoto. Até o deus touro lá, o deus boi, foi afrontado quando os primogênitos foram mortos. Gente, foi primogênito, seja gente, seja cachorro, seja papagaio, seja periquito, seja cabrito, seja ovelha, seja qualquer coisa, seja rato. Os ratos que estavam andando na rua, que estava lá escondido, intocado, morreu, perdeu também seus primogênitos, porque a palavra de Deus foi essa. E existiu um povo que foi poupado de toda essa desgraça. Sabe quem? Sabe não? O povo hebreu, os descendentes de Abraão. E hoje é a nação de Israel. E hoje também é o povo a qual você faz parte. Pegaram. Vocês foram adotados, enxertados nessa árvore chamada povo de Deus, a qual Jesus, pela sua benevolência e boa vontade, te recebeu, instituiu um apóstolo chamado Paulo para poder pregar para você. Sabe, Jesus trombou com uma mulher na rua. Jesus encontrou com uma mulher na rua. E essa mulher ficava gritando atrás dele: Jesus, me ajuda! Jesus estava nem aí para ela. E ela fala: Jesus, me ajuda! Jesus nem aí para ela. Até que os discípulos falaram assim para ele: Jesus, tá feio já essa mulher gritando. Despacha essa mulher, pelo amor de Deus. Manda essa mulher para o capeta, para Nazaré, para onde quer quiser ir embora. Mas resolve o problema dessa mulher, porque essa mulher está gritando na nossa cabeça aqui. Jesus foi lá. Quando falou com ela assim, falou: o que você quer, filha? Ah, minha filha está doente. Começou a contar os problemas dela para Jesus. Jesus falou assim com ela: olha para mim. Eu fui enviado para o meu povo, para os filhos de Israel. E não convém que eu pegue o pão que é dos filhos e dê para os cachorrinhos. Entendeu, cachorrinha? Gente, nunca foi legal chamar ninguém de cachorrinho. Jesus chamou aquela moça, Ciro-fenícia, gentia. Sabe o que é um povo gentil? Aquele que não é cristão, não é de Israel, é gentil, ok? Gentia, você é cachorrinha, não posso dar o pão de Israel para você. Imagina isso, chamou você de cachorra. Ela falou assim: mas tá, até os cachorros têm direito de comer das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Da minha migalha. Falou: você entendeu o recado. Gente, em Israel, tinha todos os fariseus, que eram os mestres da lei, os caras estudados, todos os judeus estavam lá. Em Israel estavam todos aqueles que já tinham sido impactados com Jesus. Jesus já tinha feito milagres, vocês estão entendendo? E as pessoas viram os milagres de Jesus. Jesus nasceu da Maria. Maria recebeu a visita do anjo. Ela era de Israel, não era? Não, Maria, vai nascer seu filho aí, você vai chamar ele de Jesus. Ele vai ser o rei dos judeus. Que beleza. Quem mais estava em Israel? Israel estava aquele paralítico lá que desceu do telhado e Jesus curou ele. Todo mundo de Israel, gente. Os discípulos eram de Israel. Como diz a mulher do Silvio Santos, os discípulos eram de Israel. O povo que andava com Jesus, que via Jesus fazer milagre o tempo inteiro, era de lá. E aí Jesus vira para essa mulher e fala assim: nem em todo Israel eu vi uma fé do tamanho da sua. Vocês não entenderam, né? Jesus entendeu o recado. E Jesus passou esse recado. O meu povo não me recebeu. Mas o povo para quem eu não vim me recebeu. Eu vou morrer por eles também. E aí Jesus incomoda Paulo, dá na cara de Paulo, faz Paulo ficar cego. Fala: Paulo, vai lá agora que eu vou te mandar para você pregar para esse povo. Que não era judeu, mas agora vai ser aceito na minha aliança. Eu já sabia de tudo, tá, gente? Estava tudo planejado. E aí Paulo vai atrás dos gentios. O apóstolo dos gentios.
vai para Éfeso, escreve carta para a igreja de Éfeso, vai para Colossenses, igreja de Colosso, vai para a cidade que chama Colosso, escreve uma carta aos Colossenses, vai a Tessalônica, escreve uma carta aos Tessalonicenses, faz um discípulo que chama Timóteo, faz carta para Timóteo, para Tito, e Paulo que escreveu, eu acredito nisso, tá? Que Paulo também escreveu o livro de Hebreus, e há uma linha teológica que fala isso, outra que discorda. Paulo escreveu. E um dia falou assim, chega, cumpri a minha missão. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E deu certo, de fato ele guardou a fé. Assim como Jesus falou na cruz assim, ó, tudo que eu vim fazer, eu cumpri aqui agora, então está consumado. Paulo fala assim, eu guardei a fé. Tudo que foi confiado a mim, eu entreguei. E por isso que você está aqui. Eu, você e todo mundo está aqui. Co-herdeiro da herança de Jesus. Tudo que Jesus recebeu, você recebeu também por direito. Porque para Deus, você é um pedacinho de Cristo. Aquele que me ama, permanece em mim, nós estamos dentro dele. Quando eu olho para você, eu não consigo ver o que está dentro de você, só consigo ver você. Deus, quando olha para Jesus, não vê o que está dentro de Jesus, só vê Jesus. E porque você está dentro dele, ele te ama. Ele te beneficia, ele te abençoa, ele te guarda, ele te protege. Ele atende às suas orações, porque quando Deus olha para você, ele vê Jesus. Nossa, hein? Pegou? E eu sei que é complicado. Eu sei que os dias são ruins e cruéis. Mas eu também sei que Deus tem plano para todas as coisas. E talvez esse momento que eu estava sentado aqui no chão, durante essa semana, foi o meu único momento de paz. E foi uma semana dura. Talvez tenham sido dias duros, dias difíceis. Mas está tudo bem. Porque eu não vou me mover pelo que eu estou sentindo. Eu vou me mover pelo que o Senhor disse a meu respeito. E não é porque eu estou me sentindo mal, me sentindo triste, me sentindo atribulado, me sentindo oprimido, que eu vou me portar como se eu fosse essa pessoa. Que apesar de eu estar assim, eu não sou isso. Apesar de eu estar passando de fato, não é essa pessoa que eu sou. Eu sou o que Jesus diz que eu sou. Aquele que estaria comigo até a consumação dos tempos. E quando a gente abre livro de história, a gente já entendeu que a Bíblia são vários livros compilados. Dentro desse livro tem um texto lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 6. Vamos lá, alguém quer ler aí? Alguém quer abrir a Bíblia? Que eu vou ler aqui. A minha prima é top demais, só. Traz o tamanho da Bíblia que ela traz. Isso é crente, Paraná. Para com isso. São tudo Nutella, abrindo Bíblia no telefone. Com a capinha rosa. É da Bruna, viu, gente? Comprei pra ela. Aí fala assim, ó. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci, para livrar das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Burrice nossa, talvez idiotice nossa, talvez inocência nossa. Use o termo e a palavra que você ficar mais confortável. Achar ou entender que Jesus esqueceu de você. Que ele está lá no trono. Que muita gente vê Deus assim, né? Lá sentado naquele trono grandão, os anjinhos tudo na frente dele orando e adorando ele. E ele usufruindo daquilo e esquecendo tudo que se passa das coisas. Quantas vezes você já ouviu assim, ó, Deus é ocupado demais para lembrar de mim. Eu não vou orar a Deus para uma coisa tão pequena, porque Deus tem muito serviço lá em cima. Só que você quer colocar Deus como incompetente como você, limitado como você. Mas ele é um Deus ilimitado. A Bíblia fala que ele é onipotente, ele é o Deus que pode todas as coisas. A Bíblia fala que ele é o Deus onisciente, aquele Deus que sabe todas as coisas. E fala que ele é o Deus onipresente,
que ele está em todo lugar. Lá em João fala assim, ó, a casa de meu pai há muitas moradas. Já leram isso? Já ouviram falar do verbo to be? Já? Verbo, eu esqueci como é que chama no português, mas é aquele verbo assim, ó, ser, estar, permanecer, ficar, continuar. São conjunções, se não me engano. Tá, e esses verbos também se aplicam no hebraico no sentido de que na casa de meu pai há muitas moradas. De fato, há muitas moradas, mas a melhor palavra que se encaixa nisso é que a casa de meu pai são muitas moradas. Porque nós viremos e faremos nele morada. Jesus fala que aquele que me ama guarda as minhas palavras e nós iremos e faremos nele morada. Se você ama Jesus e guarda as palavras de Jesus, você se torna a morada de Jesus. E agora a casa de meu pai, que são muitas moradas. Olha quantas moradas de Deus tem aqui. E aí você se torna parte de Deus. Deus habita em você. E onde você está, Deus também está. E agora ele se manifesta através de você. Uma dor. Sabe, uma dor, achar ou entender que a gente está sozinho. E é por isso que a nossa vida com Deus nos diferencia tanto das pessoas que não têm Jesus dentro de si. Porque a maneira, não é a diferença que a gente não passa por dores e eles passam por dores. Não é que eles passam por dificuldade o tempo inteiro e a gente não passa por nenhuma dificuldade. Mas a maneira em que a gente enfrenta as dificuldades, as atribulações, é muito mais confortável para a gente, porque a gente já entendeu que em Jesus nós podemos todas as coisas. Que nós já entramos nas adversidades vencedores, que por pior que as coisas pareçam, todas as coisas estão cooperando para o meu bem, porque Jesus está comigo, eu não estou sozinho. É sempre mais difícil vencer as dificuldades e as tribulações quando a gente está sozinho. A gente sempre se sente mais confortável quando você sabe que tem alguém dando mal junto com você. Você está se ferrando sozinho? É pior. Se tiver alguém com você, você já fica, pelo menos, a gente se diverte. Mas é uma realidade. E entender que Deus está dentro de você e que Ele está cuidando de todas as coisas para que tudo coopere para o seu bem, por pior que pareça, é libertador. É transformador. E aí eu consigo passar um dia tribulado, uma semana de opressão, uma semana de dor, de ataque, de batalha, que seja, entendendo que vai passar. Que vai passar, que para Jesus foram 40 dias no deserto e que passou. E para aquele povo de Israel foram 40 anos no deserto, mas acabou. E para esse povo no Egito foram 432 anos de escravidão, mas acabou. Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus não se esqueceu de você e Ele sabe o tanto que está doendo. Deus fala assim, ó, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quantos estão sofrendo. Deus sabe o quanto você está sofrendo. Deus sabe o quanto seu coração está clamando. Deus sabe a motivação do seu coração e por que está doendo. Só que eu quero te contar uma coisa. Não há limite para Deus. O Deus que libertou Israel do Egito de 432 anos de escravidão, irmão, é muito mais do que suficiente para te libertar dessa dor que você está sentindo. Ele é muito mais do que suficiente para te libertar dessa prisão que você está vivendo, dessa cadeia espiritual, dessa dependência emocional, dessa dependência financeira, dessa opressão, dessa culpa. Sabe, irmão, Deus está me incomodando para falar a respeito de uma coisa. E eu vou falar, fica tranquilo que eu vou falar, antes de acabar. Tomara. Mas sabe, esse texto tem uma continuação muito interessante que fala assim: vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Parece familiar essa frase? Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Vocês entenderam? Quando você tirar o povo do Egito, não é se você tirar o povo do Egito. Deus já falou, Deus já criou, a ordem já está dada. Vai acontecer, custe o que custar. E você está se limitando a fazer assim: será que eu dou conta? Será que eu posso? O que Deus falou a meu respeito, será que é verdade? Será que eu vou me mover em direção a isso? Mas eu não posso. Moisés falava assim: gente, mas eu sou um cara com problema de fala. Deus falou assim: não tem problema, já resolvi. Mandei seu irmão ir lá para poder te ajudar. E ele já está vindo te encontrar. O que mais? Qual o problema que você tem? Fala que eu resolvo. Qual que é a sua desculpa, irmão? Fala que Deus resolve. Qual que é a sua dor? Coloca diante de Deus que Ele resolve.
Porque se foi Ele que te mandou, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te suportar. Eis que eu estarei com você até a consumação dos tempos. Você não consegue ouvir ou você não consegue entender? Ou você não quer entender que talvez você gosta tanto de estar dentro desse problema, há um prazer enorme em sofrer, você ganha tanta atenção das pessoas quando você está passando por sofrimento, que é por isso que você não sai dessa cadeia. Por opção. O anjo já abriu a porta, já falou, sai filho. Você falou, não, eu vou ficar aqui. Porque aqui eu tenho carinho, aqui eu tenho atenção, aqui eu posso chorar e as pessoas me ouvem, e elas vêm me atender, vêm me socorrer. Talvez, irmão, o que você está querendo não é ser liberto, é o carinho e a atenção das pessoas. Eita, glória. Tá pesado? Posso parar? Desculpa, viu, gente? Vou voltar aqui. Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem te envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. E talvez esse texto limita muito a sua concepção a respeito de Deus. Porque quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele não fala de fato isso, porque essa tradução é uma tradução muito complicada para poder se fazer. Ela não faz sentido para o português. Mas quando Deus fala assim, eu serei o que eu serei. Viu como é que perde sentido? Ou eu serei o que eu determinar que eu serei. Pão da vida. A água da vida. Jeová Rafá. Jeová Jirê. Jeová Nissi. Jeová Tzidkenu. O Emanuel, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Emanuel. Eu serei o que eu determinar que eu serei. Eu serei o que você precisar que eu seja para te livrar dessa terra. Se você quer que eu seja o que transforma a água em sangue, eu vou fazer. Se você quer uma tempestade de gafanhoto, eu vou fazer. Se você quer uma escuridão tão densa que você não consegue enxergar diante dos seus olhos, eu serei. Se você quer que eu seja o mar se abrindo, eu vou ser. Se você quer que eu seja o que derruba as muralhas de Jericó, eu serei. Se você quiser que eu seja apenas o filho, eu serei Jesus. Deus se revela grande e Deus se revela tão pequeno. Nos braços de Maria, dentro de uma manjedoura, ao lado dos animais, nasce Jesus, o rei dos judeus, com 3,1 kg, cabeludo, com cordão umbilical. Sabe, sem estrutura, ou sem cuidado médico, tão frágil diante de Deus, tão frágil diante dos homens. Deus se revela, tanto no forte, quanto no fraco, tanto no difícil, quanto no que parece fácil aos seus olhos. E a gente acha que abrir o mar vermelho é algo tão maravilhoso, tão magnífico, e para Deus só custou uma ordem. Vento do Oriente, sopra a noite toda aí e para esse mar. Porque você viu na novela lá que o Moisés levantou o cajado e o mar... Mas a Bíblia fala que soprou um forte vento do Oriente sobre toda a noite e separou o mar. Eu não sei qual que é a sua dor, meu irmão, sua dificuldade, seu problema, mas eu sei que Deus está separando o mar e você está perdendo tempo em se resguardar com medo de ocupar Deus. Está achando que esse probleminha desse tamanhozinho é um peso, é uma dificuldade para Deus te ajudar a resolver. Só que tudo que está faltando para você é se entregar de fato. É se dar, se doar. Sabe por quê? Talvez esse problema está tão prazeroso dentro de você que talvez você precise repensar se você quer de fato abrir mão disso. Opa, boa noite. Tava pecando, né? Você precisa pensar se você quer abrir mão disso de fato. Dói ouvir essas coisas, né? Mas é o confronto que transforma a gente. É o confronto que faz você mudar. É o confronto que te liberta. E sobre libertação, quero te contar uma história. Eu acho que está lá em Mateus. Tá, só não sei aonde. Vou achar aqui agora. Achei. Está lá em Mateus 18.
Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus credores. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Fala comigo, enorme quantidade de prata. É muita grana. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Que era assim, viu, gente? Se você não tinha dinheiro para pagar a dívida, sua família era tomada como escravo. Até pagar a dívida. Ou seja, nunca. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Fala comigo, 100 denários. 100 denários era o equivalente a 100 dias de trabalho. 3 meses e 10 dias. Muito diferente do que a Bíblia fala aqui sobre enorme quantidade de prata. Olha, imagina, 100 denários a gente consegue contar. Agora imagina uma enorme quantidade de prata. Então, perdi aqui, gente, vamos lá. Vamos lá, isso, versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida, deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que lhe foi acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou? Você não deveria ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos seus torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a você, se cada um de vocês não perdoar o coração do seu irmão. Estou falando sobre libertação. E estou falando sobre mar aberto, caminhos abertos, céus abertos, como o Damires cantou. E aí Deus está me tirando do centro da minha ideia para me lançar a respeito, para falar a respeito de liberdade. Para falar a respeito de liberdade. Pensa comigo, liberdade, irmão. Porque um dia você foi perdoado de uma dívida, irmão, que você nunca, absolutamente nunca poderia pagar. Mas hoje, de maneira veemente, vigorosa, você cobra uma dívida tão pequena de alguém. E a Bíblia te conta aonde você vai parar quando você é perdoado, mas não consegue perdoar, numa prisão. Torturado. Até que você pague a dívida. Mas essa dívida, irmão, é impagável. Apenas o seu Senhor pode pagar essa dívida por você. Só que Ele só vai te beneficiar, essa dívida, esse perdão da dívida só vai te alcançar quando você aprender a perdoar. Escuta uma frase que eu gosto demais, que o ódio é um veneno que você bebe, esperando que o outro morra. Só prejudica você, irmão. Essa pessoa, esse cara está aí dentro de você, te matando aos pouquinhos, alugando um lote na sua cabeça, sem pagar aluguel. Aí você fecha o olho e ora assim: Pai nosso, que está no mais alto de todos os céus, pelas nossas ofertas, seu nome seja santificado, que o teu reino venha a nós, e que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela já é feita aí no mais alto de todos os céus. Antecipa, Senhor, as nossas bênçãos, e o pão que nós não podemos colher no sábado, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, e nos ensine a perdoar, assim, aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em nenhum tipo de tentação, mas antes nos livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Você cai numa burrada de falar com Deus: perdoa, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Tá tudo bem, Deus falou, fechou a conta, tá tudo bem. Vou te perdoar da mesma maneira que você tem perdoado as pessoas, irmão. Talvez a sua oração tenha sido
seu maior motivo de prisão. Que ao invés de se relacionar com Deus como Pai, como aquele que já te perdoou e já pagou o preço por você, você se relaciona com um Deus soberano que está doido para te mandar para o inferno. Talvez foi esse Deus que você conheceu e está tudo bem. Eu estou aqui para te contar que Jesus é a manifestação de Deus. E Jesus fala assim, porque eu vim no mundo para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Jesus não veio nessa terra para condenar você, irmão. Então eu quero te influenciar, te ensinar que você não seja essa pessoa que vem na terra para condenar as pessoas. Para deixar com que essas pessoas morram sem o seu perdão. Só que, mais do que isso, você não liberar o perdão não afeta as pessoas, só afeta você. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está tudo bem. E agora a gente precisa olhar para dentro para poder perdoar as pessoas. Só que para perdoar as pessoas, irmão, tem um processo muito mais forte e muito mais doloroso. Para perdoar as pessoas, você precisa se perdoar. E talvez você já está entendendo que a culpa dessa ferida está aberta dentro de você, nem é tanto da outra pessoa assim. É de você que confiou suas forças nela. É de você que se entregou para ela. E agora você tem facilidade de se entregar para alguém, mas não tem facilidade de se entregar para Jesus. Você tem facilidade de se entregar, de confiar em alguém, mas não confia em Jesus, não confia em Deus que morreu por você. Aí é a sua responsabilidade, né? Aí é a sua dor. E de fato, irmão, você é culpado. Não é essa pessoa. Ele, a palavra é ele. Tem alguém que tem um cara que está preso. A culpa não é dele, irmão. A culpa é sua, que se entregou para ele, que confiou nele, que depositou a sua confiança nele, que derrubou, que debruçou nele. E agora você quer colocar a sua culpa sobre ele. Tá certo, a culpa é sua, você põe quem você quiser, irmão. Mas entenda, irmão, que você vai ser perdoado da mesma maneira que você perdoar. Você vai ser julgado com a mesma medida que você julgar. Irmão, talvez toda a sua libertação, toda a paz do seu espírito, tudo que você espera e alcança de Deus, para que os céus se abram para você, para que os seus caminhos se abram, libera o perdão para alguém. Primeiro, se perdoe. Depois libera perdão para alguém. Sabe, se perdoe, irmão. Sabe, muito mais do que isso você já recebeu. Muito mais do que isso, seu Senhor já derramou sobre você. Muito mais do que isso, seu Senhor já confiou a você. O Senhor te perdoou do pecado e te livrou da morte, irmão. Quem é você? Quem é você para não perdoar alguém? Fica de pé, eu quero orar por você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. De olho fechado, todo mundo de olho fechado. Não quero constranger ninguém. E se você entendeu essa mensagem falou com você, e é você que precisa se perdoar e perdoar alguém, eu quero que você levante a mão do seu lugar, que eu quero orar por você. Eu não vou ir, eu não vou te chamar aqui na frente, fique em paz. Amém. Glória a Deus. Sabia. Jesus estava batendo em mim, irmão. Pode baixar sua mão. Tem mais alguém que não levantou a mão? E que quer se perdoar e liberar perdão hoje? Amém. Irmão, entenda uma coisa. Perdoar não é esquecer, irmão. Perdoar é deixar que aquilo que está te matando vá embora. Perdoar é abrir as portas da prisão e falar, vai. Aquilo que está me matando hoje, a partir de hoje não me mata mais. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor já me perdoou. E porque você já me perdoou, eu perdoo essa pessoa. Eu me perdoo. Eu não sou culpada disso. A minha ignorância, a minha cegueira me fez fazer isso. A minha carência me fez fazer isso. A minha dor me fez fazer isso. A minha ansiedade, o meu desespero me fez fazer isso. Mas hoje, Jesus, eu peço perdão. Hoje, eu te perdoo alguém. Em nome de Jesus, apesar de toda a dor no meu coração, apesar de você ter me ferido o suficiente, apesar de eu estar cansada, triste, apesar de eu ter carregado uma vida de traumas por sua culpa, pelo que você fez comigo, eu te perdoo, não pelo meu nome, mas no nome de Jesus. Porque muito mais do que isso o Senhor já fez por mim.
Muito mais do que isso você já fez por mim, e hoje eu abro as portas dessa prisão, e não te tiro dessa prisão, porque você não está preso. Eu saio dessa prisão voluntariamente, porque o Senhor já pagou a minha dívida. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Pai. Oh, Deus, agora eu entendi porque uma semana tão dura. Agora eu entendi, ó Deus, porque dias tão difíceis, porque cadeias iam ser abertas. Deus, e pela tua graça, pelo teu favor, eu não vou parar. Meu cansaço não vai me parar, a minha dor não vai me parar, porque a minha vida não existe mais, as minhas vontades não existem mais, os meus sonhos não existem mais, apenas as tuas vontades sobre as minhas, Deus. Porque o Senhor deu a sua vida por mim, e eu escolho voluntariamente dar a minha vida por ti, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, nós renunciamos, Pai, toda a nossa vontade, Pai, todo o nosso sonho, todo o nosso desejo, todo o nosso orgulho, em nome de Jesus nós renunciamos diante da cruz, nós renunciamos diante de ti, ó Deus, porque o teu preço foi maior, porque o que o Senhor fez por mim foi maior, porque a dívida que o Senhor pagou por mim foi maior do que qualquer dívida que as pessoas estão contraindo contra mim. O teu favor recaiu sobre mim, e pelo teu nome o meu favor recai sobre as pessoas. Pela tua vontade, o favor que foi derramado sobre mim vai transbordar sobre outras vidas hoje. Em nome de Jesus, Deus, eu libero alguém. Eu libero essa pessoa em nome de Jesus. Eu libero essa pessoa em nome de Jesus. Eu me perdoo, Jesus, e perdoo essa pessoa em nome de Jesus, para que as cadeias se abram, Deus, e eu possa sair dessa prisão em nome de Jesus. Cada vida nessa noite possa, Senhor, ser liberto dessas grades, possa ser liberto dessas correntes, possa ser liberto dessas cadeias em nome de Jesus, pelo teu poder e pelo teu favor, não porque somos bons, não porque somos benevolentes, mas porque o Senhor é bom e porque o Senhor é benevolente, e pelo teu nome, Jesus, nós liberamos as nossas vidas e a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Transforma a nossa vida, Deus, nosso entendimento, que o nosso orgulho, Senhor Deus, cai por terra em nome de Jesus, que nós possamos ser transformados pela tua presença, pela tua palavra, em nome de Jesus. Preciso de ti, preciso do seu perdão. Eu preciso de ti. Quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale a pena não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Mais uma vez, diga: e as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo
precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou seu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou seu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. O Senhor está me dando uma data, um ano de 1992, sobre um abuso a uma moça, óbvio, feito por um rapaz, uma casa de avó, talvez é um tio. Quero te falar uma coisa que eu não sei se no meu coração eu poderia perdoar. Mas essa é a vontade de Deus. Não por amor a você, mas por amor a Ele. Portas estão fechadas por isso. Eu consigo sentir a sua dor. Eu choro contigo, filho. Mas essa não foi a minha vontade para ti. Não era a minha vontade que você passasse por isso. Mas eu vou te fazer florescer. Por amor ao meu nome. E vou te honrar. E vou te levantar da onde você nunca tinha que estar caído. E vou te colocar em lugares altos. Por amor ao meu nome. Vou te honrar. Em nome de Jesus. Aleluia. Bate palma. Bate palma, Jesus. Pode sentar aí. Turma, tem visitante aí? Tem visitante aí? Baixaria. Domingo, dia das mamães. Domingo, dia das mamães. Eu quero orar pelas mamães. Eu quero orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós temos uma caixinha de oração que vai vir para cá daqui a pouquinho, para você poder preencher as suas orações. E vocês já sabem aí que nas costas dessas cadeirinhas pretas tem um QR Code do nosso Pix, uma oferta. Deus tocar no seu coração para que esse ministério continue acontecendo. Amém?
Gente, eu vou passar aqui pro Mateus para ele orar. Profeticamente aqui. Não, é porque eu senti dele orar. Amém? Pelas mães e pelo Rio Grande do Sul. Amém. Quem é mãe aqui? Oh, glória. Tá precisando de mais mãe aí, gente. Amém. Feche teus olhos. Não me deixe orando sozinho, ore comigo. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que traz paz ao coração do humilde, que levanta aquele que se humilha. E a Ti, Deus Criador, Deus de Israel, nós te pedimos nessa hora. Pai, primeiramente, para aquelas pessoas que estão sofrendo no estado do Rio Grande do Sul. Pai, nós cremos em um Deus que é poderoso e infinitamente mais para operar, Senhor, conforto para o coração daquelas pessoas, resgate para aquelas pessoas. Pai, eu oro agora, desperta o coração dos gigantes para ajudar, desperta o coração dos gigantes para auxiliar aquelas pessoas. Todas as pessoas que têm recurso, desperta o coração delas. E aqueles que não têm recurso, que o recurso é o braço, que o recurso é a força de vontade, que o recurso é o joelho de oração. Desperta o coração dessas pessoas para se mobilizar em prol, Senhor, daquele sofrimento que está acontecendo naquele estado. Pai, nós cremos num Deus de Israel, mas nós cremos também no Deus do Brasil. E neste momento nós queremos agora declarar que o Rio Grande do Sul está debaixo da cobertura espiritual do Deus maior, o Deus de Israel. E por isso, Senhor, nós profetizamos vida, Senhor. Terra, Senhor, molhada onde está seca. Senhor, resgata as pessoas que ainda não foram encontradas. Senhor, traz, Senhor, recurso para aquelas pessoas. Traz alegria no meio daquele sofrimento, aonde tem pessoas com vontade de suicídio, vontade de suicidar, vontade de abandonar a sua família, pessoas que não estão vendo seus parentes. Conforte o coração dessas pessoas, traz resgate, Senhor. E eu quero te pedir algo também especial, que no meio daquela aflição, encontre o coração de pessoas que não te conhecem ainda. Pai, use esse momento e essa situação para salvar pessoas do inferno, para fazer com que pessoas encontrem a Ti no meio da aflição. Pai, nós profetizamos vida no Rio Grande do Sul. Pai, provisão para aquele povo, em nome do Teu Filho Yeshua. Pai, abençoa a vida das mamães, Senhor. Pai, nós queremos Te pedir uma bênção especial para as mães que estão aqui e também para as mamães que estão em casa. Senhor, essa mulher sábia que edifica o Teu lar, Senhor, conceda mais sabedoria ainda para essa mulher, que ela possa continuar sendo essa mulher de oração, e se ela ainda não for, ela vai se despertar para isso. Senhor, endireita as Tuas veredas, abençoa, frutifica o caminho dessa mulher, que ela possa ser grande, Senhor, em sabedoria e conhecimento, e derrama sobre elas prosperidade, não apenas financeira, mas paz, alegria, saúde e conhecimento, em nome de Jesus e Yeshua. Amém. Estende a mão para cá. Yevareha Adonai veishmereha, Yaera Adonai panaveleha viruneka, Issa Adonai panaveleha viasemleha. Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Novo tempo na sua vida, ministro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos comer, povo.
Kadosh Baruch